Um instrutor de autoescola foi sequestrado em Caxias. A família está desesperada por notícias. Quem está nesse caso é o Jackson Silva. Jackson, um mistério. Ele desapareceu. Qual foi a última vez que ele foi visto? Boa tarde. Oi, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, esse crime vai render pano para manga. Já falei com uma fonte aqui da delegacia de Imbariê. Depois conto os detalhes, tá? Segunda-feira ele foi trabalhar, estava com uma aluna quando foi abordado por 4 homens armados com fuzis e com tocas ninjas. Deu para ter uma ideia, que eu vou falar daqui a pouquinho? Então é daqui a pouco, Isabelle Benito. O Jackson agora com o tempo vai explicar, ele está na delegacia de Imbariê. Jack, boa tarde para você. Como sequestrado ou desapareceu? O que tem nessa história? Quem viu por último? Quem conversou por último? Quais são os... existe um quebra-cabeça, mas quais são as peças que faltam? Porque na sua entrada, quando a gente fala aqui rapidamente com os repórteres, eles têm que ser muito rápido. E essa é uma história que tem muitas nuances, assim, que ainda estão muito pontas soltas, como diz a policiada, né? Mais uma vez, boa tarde, Jack. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, eu deixei um gostinho na boca mesmo, tá? Curiosidade, porque temos muitas informações, parentes e amigos estão aqui também, só vou fazer um resumo como aconteceu, tá? O André trabalhava na última segunda-feira, por volta das 18 horas, estava com uma aluna, quando 4 homens chegaram em um carro, todos estavam encapuzados com fuzis. Atenção nessa observação. 4 homens com fuzis e encapuzados abordaram o André e o obrigaram a entrar dentro do carro. A testemunha principal, essa aluna, estava bem pertinho dele. Ela ficou em pânico, não conseguiu se mexer. Vamos falar então com a família do André. Desde segunda-feira estamos aqui com a irmã dele. A gente está lutando aí também com vocês, com a esperança, né, de encontrá-lo vivo. Se Deus quiser, a gente tem essa fé. Mas conta pra gente, né, como aconteceu isso. Ele saiu na segunda-feira para trabalhar. Como é que foi? Então, ele saiu na segunda-feira para trabalhar. Era a última aula dele, né, o qual ele estava com essa aluna. Então, quando ele, por volta das 18 horas, e aconteceu esse fato. A gente não tem notícia, porque pelo que ela passou foi justamente isso, que vieram 4 homens armados, encapuçados no carro preto, e chamando ele pelo nome. E falou que não ia fazer nada com ela, que só era ele. Então ele relutou, mas só que pegaram ele, né, e jogaram ele dentro do carro e levaram. A princípio ele tentou relutar, aí começaram a bater nele ali mesmo. A menina ficou em pânico, né, não conseguiu sair do lugar realmente. E a gente quer notícia, porque até agora, desde segunda-feira, por esse horário mais ou menos, nós já recorremos, viemos à delegacia prestar depoimento. Prestar depoimento não, fazer o boletim de ocorrência. Na quarta-feira nós fomos aos hospitais, ao meio, assim, onde a gente pudesse procurar, né? E até agora não temos notícia de nada, nada. Oi, Isabelle, a Cristiane, que é a irmã dele, está à sua disposição. Agora só uma observação para você falar com ela também, tá? Quando os 4 homens, né, abordaram o André, eles chamaram pelo nome dele. Esse é o André. Só para você ficar ligada nisso. Então, pode falar com ela, Isabelle. Cristiane, eu imagino... Oi, Isabelle, boa tarde. Oi, meu amor, boa tarde. Eu imagino o desespero de vocês, da angústia de tentar entender essa história. O Carlos Augusto, eu ia colocar o Carlos Augusto, que você deve conhecer, você que acompanha o programa comigo. O Carlos Augusto já é comentarista aqui há mais de 10 anos. Eu ia colocar o Carlos, porque o Carlos ia tirar essa dúvida que o Jackson já falou, né, Carlos? Perguntar se jogaram ele dentro do carro e ele falou o que está acontecendo, que pode ser que a pessoa pegue uma pessoa muito parecida, em algumas determinadas áreas já aconteceu de fazerem covardia por trocar, mas as pessoas falaram, esse é o André. Como que foi? É importante que o Carlos poderia Mas fazer estavam essa encapuzados também, devem ser bandidos locais, eles estavam encapuzados para não serem reconhecidos, né, pelas pessoas da redondeza. Tem que saber qual o tipo de problema que, às vezes, a pessoa não conta para a família, né, mas qual o tipo de problema que ele estava passando ou que acham que ele estava passando. Porque às vezes vagabundo cisma com os outros, né? O cara não fez nada, mas cismaram com ele. Então, ou pode ser qualquer coisa, passional, pode ser qualquer coisa, mas fato é, isso passional, é um ponto importante. 4 de fuzil assim. Eles estavam de fuzil
encapuzados, ou seja, para não serem reconhecidos, muito bem o Carlos falou aqui, adiantou o comentário que ele ia fazer depois, que poderia ser reconhecidos pelas pessoas da área, ou seja, gente de perto. E como que foi a abordagem? Eles falaram, esse é o André? Não, chamaram ele pelo nome mesmo, não é esse é o André. André, ele pegou e olhou assim e saíram do carro, já abordaram ele, pegando ele, levaram para dentro do carro deles. Tanto é que a aluna ficou em choque, ela tentou correr. Tá. A aluna é a única testemunha que estava ali, porque ele estava só pra gente. A aluna, porque ele é instrutor, tá, gente? Tá? Por isso a imagem ali. Deixa eu perguntar, assim, eu sei que porque é isso que vai ter que acontecer e é o que a polícia faz. Pra gente estar tentando ajudar, porque ele é considerado desaparecido. Por isso, deixei a foto dele aí, quem que qual é a imagem, a família tá desesperada. Ele estava namorando há pouco tempo, ele era casado, porque a primeira coisa que a polícia faz quem conta a história de que pode ter acontecido com ele é a vítima. Por isso é importante saber tudo. Ele estava ultimamente com um comportamento de desconfiança, de medo, ele estava transparecendo alguma coisa. Só para a gente entender aqui, o Carlos fazer o comentário, né, Jackson? O Jackson também é experiente nessa parte. É isso que é preciso saber para acabar, para a gente tentar de alguma forma. O desaparecimento é muito covarde, é muito desesperador. Então, justamente isso que a gente quer a notícia. Por quê? Ele estava tudo muito triste, né? No último domingo. Ele foi até a igreja, chorou muito. E o que ele passou para minha prima foi que ele estava muito triste, porque ele fez aniversário agora, dia 16 desse mês passado. E ele fez um churrasquinho para ele no sábado. Então ele estava triste porque a filha dele não foi. Ele tem uma filha de 13 anos e ele estava morando com uma outra pessoa. E o que ele passou é que ele ficou triste devido à filha dele não ter ido no aniversário dele. A filha dele não quis ir, porque ela não queria encontrar com essa outra pessoa, que o que ela relata que conversei com ela, ela falou, eu não quero me encontrar com essa outra mulher, porque ela destruiu a minha família. Entendeu? Aí a minha ex-cunhada, que é casada com ele mesmo, aí pegou e falou que ela, minha filha, você vai, se você quiser ir, você vai, porque é teu pai. Ela, mãe, eu não tô com vontade de ir. Eu amo meu pai, mas eu não quero ir porque eu não quero encontrar essa outra pessoa que estava com ele, entendeu? Aí é isso, porque a gente não sabe, assim, o que aconteceu de fato. Isabela, só complementando o que ela falou, é o seguinte, tá? Todas as pessoas envolvidas com o André foram chamadas e prestaram depoimento. A aluna, que é a chave principal, né? Além disso, a namorada, a ex-esposa e também o patrão dele. O patrão esteve aqui também. Como é que eles falaram, Isabela? O patrão falou, eu também circulei por aqui para saber quem era o André. Todos conhecem o André. O André é uma pessoa batalhadora. Mostra pelo modo, por gentileza, a foto dele aqui, ó. Uma pessoa batalhadora, sempre muito sorridente, tá? Todos falaram a mesma coisa. Ele não fica desempregado. Além de trabalhar como instrutor de autoescola, ele também fazia bicos, né? Então, é uma pessoa muito batalhadora e vocês têm a imagem dele aqui, ó, sempre sorrindo. É com essa imagem que vocês querem encontrá-lo vivo, né? Isso, sempre batalhadora. O patrão dele esteve aqui, falou que ele nunca chegou atrasado, ele não faltava, fazia chuva, fazia sol. Mesmo quando ele estava fora do horário de trabalho, ele fazia bicos. Então, assim, para poder sustentar a família dele, para poder dar o melhor para a filha dele, porque ele tinha um carinho enorme pela família dele, entendeu? A filha dele era tudo para ele. Então, assim, ele sempre pode procurar saber tudo quanto é lugar. Tem vários alunos mandando mensagem para mim. O rapaz que serviu o quartel com ele, olha quantos anos. Ele perguntou se tem alguma informação, se sabe de alguma coisa, porque ele falou que todos gostavam muito dele. Então, assim, todas as pessoas que chegam para mim e mandam mensagem, não tem uma que fala mal dele. Falou que ele era um excelente profissional, um excelente instrutor, entendeu? Então a gente está querendo entender, a gente só quer resposta. Resposta do que aconteceu, que manda ele pra gente. Se tiverem com ele preso, por favor, que mandem ele pra gente. A gente não quer resposta falsa, porque estamos recebendo várias mensagens dizendo que tá ali, que tá aqui. Não, isso tudo, cada dia que passa, é uma dor enorme, Deus. Que a gente fica... Ai, Cristiane. A gente fica assim... Sabe, a gente procura. Fazem. Aí agora há pouco a gente veio em casa para poder vir voltar aqui com um repórter. Então falou que tinha um corpo esquartejado ali no campo vizinho. Então a gente fica assim, a flor da pele, entendeu? O que está nos mantendo de pé é a nossa fé em Deus e sabendo que ele vai voltar. Então quem tiver com ele, por favor, que
traga ele pra gente. Cristiane, que onde ele estiver, e se alguém fez isso, te veja desse jeito, primeiro de tudo, e se há esperança, enquanto há vida, há esperança, enquanto não há uma sentença, há esperança, que você se mantenha de pé, e que as pessoas que ficam fazendo covardias, e eu e o Carlos, você já está comigo há tanto tempo, é isso que eles fazem, tá? Eu só peço que você já está passando uma situação muito difícil. Qualquer informação que chegue, deixe que a polícia colha, que vocês na sua rede de apoio tenha, né, até que a polícia dê. Qualquer informação é importante, mas não passa em trote. Quem quiser fazer uma denúncia, quem quiser e souber, porque ninguém passa batido, alguém viu alguma coisa, mas pode ter medo de contar. Cadê o André Luiz? Eu garanto para vocês, com a credibilidade que eu tenho, sendo apresentadora diante de um jornal local há mais tempo nesse Brasil, ao lado de um delegado de polícia que é deputado federal, que é deputado estadual, eu falo para vocês com toda a garantia e sei que Carlos avalia embaixo. 22531177. É extremamente sigiloso, ninguém tem acesso aos seus dados. Você faz a denúncia, qualquer informação para a polícia é importante. Não passe para a família, passe para a polícia e você não tem o seu nome divulgado. A gente vai continuar nesse caso. Jackson, daqui a pouco eu volto com você. A gente vai respirar um pouquinho aqui. Carlos nem precisa falar, porque o que eu falei se avalia embaixo, né, Carlos? Pô, tem que ser muito cretino para passar trote pros outros. E as pessoas podem confiar que não tem. A gente está falando com o nosso nome aqui, o Disque Denúncia é confiável. Você não tem nem Carlos, nem ninguém fica sabendo, tá? É super sigiloso, só para tirar angústias e para de passar trote. A nossa equipe está na delegacia da região, mas vem com a reportagem primeiro, Jackson Silva. Ele era uma pessoa muito brincalhona. Eu creio que ele é uma pessoa muito brincalhona. Em cada olhar, a emoção e a saudade. A gente tá sofrendo. Já tem uma semana, desde segunda-feira, que a gente quer resposta. E não tem resposta nenhuma. As lágrimas de esperança. Minha filha, de 13 anos, ela tá em choque. Vamos orar que meu pai tá vivo. Qualquer hora ele vai aparecer pra gente poder abraçar ele e dizer que a gente ama tanto ele. E também de muita dor. Essa dor no nosso peito, uma angústia que a gente não sabe o que vai... a resposta que nós vamos ter. A família tenta localizar o instrutor de autoescola, André Luiz Freitas de Araújo, de 37 anos. Ele foi sequestrado na última segunda-feira, na localidade conhecida como Nova Campinas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. André estava trabalhando como instrutor de uma autoescola, quando foi surpreendido por um carro com 4 homens armados e encapuzados. A vítima foi obrigada a entrar no veículo. Uma aluna que estava no momento entrou em desespero. Mesmo diante da agonia, a família ainda sofre com informações mentirosas. Tem muitas pessoas que ficam mandando mensagem em grupos, em vários lugares, falando que jogaram o corpo em tal lugar, estão falando que é o André. Ontem recebemos notícia que jogaram um corpo em um campo próximo daqui, falando que era o André. E depois falaram que jogaram o corpo em outro lugar, falando que era o André. E tudo era fake news. A gente ia no local e não achava nada. O caso foi registrado na delegacia de Imbariê, também em Duque de Caxias. Parentes e amigos usaram cartazes pedindo uma resposta à Polícia Civil. A gente pede, por favor, quem souber de alguma coisa, alguma informação que seja concreta, quem traga para nós, por favor. Eu não sei, a Cristiane já saiu daí, Jack? A Cris já saiu daí, o pessoal tá aí, família toda lá. Ai, Cris, muito difícil ver você falando aí. Continua aqui, tá? Continua aqui. Quero só pedir pro Pedro Mota mostrar, por gentileza, o cartaz, tá? Olha só, Isabelle, aqui o cartaz em frente à delegacia, tá? Cadê André Luiz? É a pergunta que a família faz. Queremos uma resposta. Então eu estou aqui também com o sobrinho dele, que vai falar sobre essa resposta que até agora não tiveram. A verdade é o que eu tenho para falar é que se fosse algum morador da Zona Sul, da Barra da Tijuca, fosse filho de um deputado, filho de um juiz, se fosse filho de alguém famoso, a Polícia Civil já tinha dado uma resposta, já teria encontrado, já teria o que falar. Mas se tratando de um trabalhador, um pobre que mora na Baixada Fluminense, o que eles querem que a gente faça parece que é desistir, por causa que a namorada dele veio aqui esse dia na delegacia
E o que o policial falou foi que não precisava dela ficar voltando aqui, porque se tivesse alguma notícia, alguma resposta, eles ligariam. E até agora a gente não tem nada. Eu vou fazer um apelo aqui. Então, Yuri, de verdade, eu não vou tirar sua razão não, irmão. E por isso existe o SBT Rio. Eu vou fazer aqui um apelo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, acabou de sair um delegado que comentou aqui, eu tenho delegados há mais de uma década comentando aqui. A assessoria da Polícia Civil sempre sabe da importância do SBT Rio nessa parceria. E eu tenho certeza que muitas vezes esse tipo de reclamação de balcão, que pode existir em qualquer lugar, não chega à autoridade que pode mudar essa realidade, humanizar o atendimento dentro das delegacias. Talvez a forma como se fale, no momento que vocês estão muito assim, parece mesmo, ainda mais quando a gente sabe que uma realidade de quem, como você disse, de quem é pobre, é se sentir negligenciado de toda forma. E a maneira como fala com alguém, o tratamento que tem que ser dado, a gente tem que mudar como ser humano, como tudo, em todas as instâncias, principalmente nas pontas. Medicina, atendimento médico, quando alguém chega no hospital público que já não tem mais e às vezes não é bem tratado, mesmo a pessoa falando, mesmo é a forma como falar. O próprio policial talvez tenha dado uma informação para vocês correta. Olha, nesse momento é melhor a gente, só sabe que a gente vai falar, mas é a forma como fala. Porque as pessoas já se sentem tão negligenciadas. E você tem toda a razão, que a forma como fala para vocês, parece que nada está sendo feito. E pode até ser que alguém esteja sendo feito dentro da delegacia, mas a forma como fala, diante da fragilidade de alguém que segunda-feira desaparece, que informação concreta de testemunho que vocês sabem, que homens encapuzados falaram o nome dele e botaram dentro do carro, e falar para você, ó, irmão, não precisa vir aqui não, que quando tiver informação a gente passa. Não é isso. Pode ser até que seja isso, pode ser que até ainda não tenha avançado, mas eu faço um apelo aqui, a que ouve a gente, a assessoria da Polícia Civil, né, Jackson? Jackson tem muita força com a polícia. Pelo menos dê uma informação, né, Jackson? Pelo menos dê uma informação, assim, olha, talvez para a família, o Yuri, às vezes até a própria polícia fica em silêncio, mas fazer, Jackson, você que tem um acesso direto mais às polícias, tipo assim, falar com a família, gente, vem aqui, a gente faz isso, a gente está fazendo isso. É importante vocês agora, porque muitas vezes a gente não pode saber quem está por perto. Eles estavam encapuzados, ou seja, não queriam ser reconhecidos, então talvez possa ter pessoas que vocês conheçam. Então, mas a gente está trabalhando, né, Jackson? É pelo menos, no momento desse, não fazer como o Yuri está se sentindo com toda a razão. Abandonado, numa angústia de desaparecimento, que é pior do que até mesmo você ter uma noção do que aconteceu, Jackson Silva. Isabelle, falou muito bem, tá? Esse é o papel do SBT Rio, está sempre com a população. Mais cedo eu falei com uma fonte aqui da delegacia de Imbariê. Essa fonte contou o seguinte: já temos uma linha de investigação, mas não podemos propagar. Então, ou seja, a fonte daqui já falou, já tem uma linha de investigação. Daqui a pouco vão ligar para vocês para passar o que realmente aconteceu, tá? Agora, eles investigam a motivação desse crime, Isabelle. Portanto, nós não vamos passar muita informação, porque essa fonte já tem uma linha, mas não pode propagar até o momento, tá? Então a polícia está investigando, daqui a pouco a família vai receber uma resposta, a gente espera que receba o mais rápido possível para acabar com esse pesadelo, Isabelle Benito. É importante também a jornalismo não se meter para não atrapalhar, para ajudar a família, mas também é importante a gente fazer o apelo. Eu vou reforçar o discurso do Yuri, que é justamente, pelo menos, não represente a polícia, mas a forma como é ser atendido no balcão, que isso é um desafio de muito tempo, né? A pessoa está numa situação de vulnerabilidade, quem está do outro lado do balcão, né? E a gente presta serviço com informação e a polícia é uma prestadora de serviço ao cidadão, independentemente de classe social, ou deveria ser, ou a questão econômica. A gente continua aguardando e eu espero que essa família acabe com a angústia. Um abraço, Yuri, Cristiane e todo mundo que está passando por esse pesadelo, tá?